A temporada de 2025 foi uma das mais loucas da história da NFL devido a todos os acontecimentos. Desde algumas das jogadas mais insanas da história e recepções inacreditáveis, como uma que rendeu a um jogador um prêmio, até comemorações malucas onde alguns até receberam multas de milhares de dólares, ou aquela que desrespeitou 15 milhões de pessoas. Nem acreditei nas chuteiras dessa temporada, eram malucas. Um par virou até carro. Esses são os momentos mais insanos da temporada 2025 da NFL. Começando com as 25 jogadas mais insanas, uma delas fez um jogador dar um mortal pra trás. Hurts se preparando, lá vem o impacto e ele consegue! O Devontae Smith! O quê? Não sei como ele não quebrou o pescoço com aquela cambalhota. E também não entendo por que, na posição 24, um jogador estava em cima de vários caras. E ele está girando até passar da linha de 30 jardas onde é parado ali. E uma bandeira de falta, várias bandeiras de falta. Tem um homem com a bola! Por mais estranho que Hayden Groman parecesse, aquela jogada não se compara ao número 23 que quebrou um recorde insano da NFL. Embora o field goal mais longo da história tenha sido o chute de 66 jardas de Justin Tucker por anos e parecesse insuperável, nessa temporada o kicker dos Jaguars, Cam Little, fez algo histórico. A 68 jardas de distância, ele chutou, a bola foi longe e marcou. Veio de 68 jardas, é um recorde da NFL, field goal de 68 jardas, uau! 68 jardas. Isso é mais longe do que a maioria dos quarterbacks consegue lançar. Mas falando nisso, no número 22, a jogada de Caleb Williams foi tão insana que impressionou o GOAT. Ele avança pelo campo, vai tentar tudo. E está dentro, um lançamento nota 10, nota máxima. Até Tom Brady ficou empolgado porque sabia que, com um lançamento perfeito desses, significava fim de jogo. Mas na posição 21, a jogada de Bijan Robinson fez os fãs da NFL se tornarem campeões. Grande jogador! Aqui está Robinson pelo lado direito. Belo corte para dentro. Ele disparou. Alguém consegue alcançá-lo? Hoje à noite não. McQuarrie seguindo vai garantir o touchdown de Atlanta. 93 jardas. Sim, aquela corrida de 93 jardas foi não só a mais longa da temporada, mas também a maior da história do Atlanta Falcons. Fez fãs do mundo inteiro dizerem: "Eu te devo a minha vida, doce príncipe. Bijan, eu te amo tanto. E Bijan me fez um campeão." Porque essa jogada foi na final do Fantasy Football e ajudou muitos fãs a ganhar suas ligas. Vamos mudar tudo no número 20 com um jogador arrancando a cabeça do adversário. O alvo do quarterback aqui é o Deebo. Deebo Samuel recebe de Ozzy. Samuel, vai pra cima com força. Ono, segura essa pancada. Ei, escuta! Em seguida, olho pro DP e digo, pega seu capacete, irmão. Bum, até os narradores estavam zoando o cara por quase ter a cabeça arrancada. Esses foram só os 5 primeiros lances insanos da temporada e daqui pra frente ficam ainda mais loucos. Tipo o número 19, onde um homem adulto ficou parecendo um cachorro. Pare! Olha pra aquele lado, lança, recebeu, vai conseguir o first down? Sim! Com um ótimo giro para evitar o tackle. Meu Deus, não fui só eu que achei que o jogador driblado ficou de 4 parecendo um cachorro. Os fãs ainda editaram o vídeo fazendo ele latir. Beleza, até agora nada foi tão insano quanto o número 18, porque um time fez jogadas que ninguém nunca tinha visto antes. Tudo começou com isso. Olha só, eles vão simular a jogada. Um passe do Sanchez e ele recebe. Mas um fake punch maluco ainda não era a parte confusa. O que confundiu todos foi que agora era a primeira descida e os Colts alinharam novamente em formação de punt. Estamos em formação de punt na primeira descida agora. E eles só vão tentar fazer o snap. Absolutamente ninguém sabia o que estava acontecendo até as pessoas perceberem que os Colts se alinharam daquele jeito para confundir de propósito a defesa e fazê-los jogar. Mas pelo menos eles fizeram isso de propósito, porque no número 17 os jogadores fizeram jogadas malucas sem querer 3 vezes. Segunda descida em 9 jardas. Interceptado por Paulson Adebo. Perdendo por 10 pontos. Acho que aquela bola foi desviada e interceptada. Mark Jackson e rejeitado segundo do desvio. Hayward, Highsmith e TJ Watt. Agora isso é o que chamam de estar no lugar certo na hora certa. Mas estar no lugar errado, na jogada número 16, levou a uma jogada que fez com que os Chiefs fossem investigados pela NFL. Em uma missão, procurando, lutando em uma corrida contra Petri, ele faz a bola se soltar na jogada, e Petri foi empurrado. O forte impacto deixou Rashee Rice caído, aparentemente sem vida.
Tudo porque os Chiefs o mantiveram em campo para um jogo importante. Vanson criticou o time por ignorar a segurança dos jogadores, pois nunca o avaliaram para a concussão. Isso levou a NFL a iniciar uma investigação. Os Chiefs estavam lidando mal com toda a situação e agora enfrentam punições, incluindo multas. Na posição 15, houve uma jogada ainda mais insana nessa temporada, com um jogador roubando a bola. Ward está em apuros. Chase Young arrancou a bola dele. Young no retorno. Young na linha de 10, na de 5, touchdown. Que jogada de Chase Young. Ele parecia exatamente alguém roubando a bolsa de uma senhora. Mas comparar jogadores às senhoras é o oposto do número 14, onde um jogador foi comparado a uma lenda da NFL. Randy Moss é um dos melhores recebedores da história, principalmente por fazer recepções lendárias que ficaram conhecidas como dar um Moss em alguém. Nessa temporada, Stefon Diggs fez uma jogada que o fez lembrar o lendário recebedor. Sob alguma pressão, lança para Diggs. Procurando pelo Moss, ele conseguiu. Stefon Diggs, coisa impressionante. Caramba, Cardi B deixou meu garoto maluco esse ano. Mas não mais maluco do que o número 13, quando um jogador transformou a NFL no UFC. Agora, não estou falando dessa temporada, quando esse jogador baixinho levantou alguém 2 vezes maior que ele e jogou no chão. Estou falando disso aqui. Ele pegou ele por baixo e arrancou a bola. Recuperação dos Rams. Baita pancada deles. Quem esse cara pensa que é? Conor McGregor? Ele só teve sorte que um soco desse derrubou só a bola, não o jogador. Mas na posição número 12, a jogada insana de George Pickens fez ele humilhar 3 jogadores. Hoje... Aqui vem os melhores momentos. Você viu, Tony? Lá está Pickens. Ele gira em torno do defensor e passa voando por Edwards. Meu Deus, que salto foi esse? Quando os dois foram deixados no chão, Pickens esfregou suas bolas na cabeça do terceiro. Uau, consigo imaginar ele fazendo isso. Na posição 11, eu nunca pensei que um jogador tão grande faria uma jogada insana para vencer o jogo. Parecia que os Eagles iam perder com um field goal nos segundos finais, quando do nada... Veja, Cardi começou bem. Desta vez, Jordan Davis. O grandalhão. Eu já sei que o grandão ficou ofegante depois dessa. Mas beleza, agora que estamos entrando no top 10 jogadas dessa temporada, as coisas vão ficar ainda mais insanas. Como uma jogada rara que até ganhou apelido próprio. Jogadas insanas que homenagearam uma lenda da NFL que faleceu e muito mais. Antes de chegarmos a essas, no número 10, Myles Garrett quebrou um recorde lendário e foi tratado como um rei. Porque durante toda a temporada, Myles dominou todos os quarterbacks contra quem jogou, desde Lamar Jackson ficando no chão e Jordan Love sendo derrubado. No meio e ele está no chão. Para Drake May e Brock Purdy. Myles estava acumulando tantos sacks que até falava sobre quebrar o recorde de sacks em uma temporada. Quando ele igualou o recorde com a última chance no último jogo da temporada, Myles fez isso. Primeira descida, Burrows. Um recorde de um século tem um novo líder. Droga. Mas não foram só os companheiros de time que o trataram como um rei. Quebrar o recorde fez até lendas da NFL elogiarem ele. Jogadas se tornando o melhor momento da vida de um jogador é uma coisa. E na 9ª posição, outra jogada insana surgiu do pior lance de toda a carreira de um jogador. O kick ruim passa pelas mãos de Caleb Johnson. Ele pode ter tocado na bola. Isso seria uma bola viva. É um touchdown. Que idiota, cara. Tudo porque ele mal tocou na bola, a bola seguiu em jogo e resultou em um touchdown insano para os adversários. Mas não foi mais insano do que no número 8, onde um touchdown foi totalmente para trás. Veja, Jameis Winston é um quarterback conhecido por se esforçar ao máximo e lançar a bola com tudo para seus recebedores. Mas nessa temporada, ele mudou de posição para uma jogada insana. Mais uma jogada ensaiada. Krzyzewski lança, ele faz a recepção. Na end zone para um touchdown dos Giants. Jameis Winston. Juro, essa jogada virou assunto geral, pois nunca viram um quarterback atuar como recebedor assim. Na 7ª posição, ambos os times realizaram jogadas raríssimas na NFL, uma após a outra. Nós não acreditávamos no que vimos, pois touchdowns de retorno consecutivos são muito raros. Isso só ocorreu uma vez antes na história da NFL. Mas uma jogada acontecer só mais uma vez me faz lembrar do número 6, porque, bem, jogadores fizeram jogadas ainda mais insanas usando apenas uma mão, seja em primeiras descidas, touchdowns ou interceptações absurdas.
Nessa temporada, os jogadores fizeram algumas das recepções com uma mão mais insanas de todos os tempos. Na linha lateral, aquela recepção com uma mão de Darius Slayton. Joga esse fadezinho e quem precisa de duas mãos? Que recepção incrível do Mecca Puka. Mas essas recepções ainda não superam a melhor da temporada. Tenho quase certeza de que você disse antes. Quem tem a melhor mão? Quando vi aquilo, fiquei tipo... O que? Outros fãs também não acreditaram? Disseram ser uma das 5 melhores recepções de todos os tempos, a melhor recepção que já viram. E até a própria NFL disse que pode ter sido a melhor recepção do ano inteiro. Mas no quarto lugar, um jogador humilha o adversário na frente de mais de 20 milhões de pessoas. Foi perto do final de uma das maiores rivalidades do futebol americano, e um dos jogos mais assistidos do ano, Packers contra Bears. E primeiro, os Bears estavam levando uma surra, então eles precisavam desesperadamente recuperar o onside kick só para continuarem vivos no jogo. Tentam o onside kick, a bola rola, tem que pegar, mas escapa. Quem vai pegar? Mas ficou ainda mais louco quando os Packers tinham alguns segundos para tentar vencer, mas as coisas ficaram constrangedoras. Willis. Pressão na cara dele, ele tenta escapar e é derrubado. O lineman não só foi completamente jogado no chão e permitiu aquele sec, o que levou o jogo para a prorrogação, onde os Bears acabaram vencendo. Aconteceu que tudo isso foi transmitido ao vivo na TV para mais de 20 milhões de telespectadores, um dos jogos mais assistidos de toda a temporada. No terceiro lugar, Jalen Hurts, a jogada mais insana dessa temporada, entrou para a história da NFL da pior forma. Porque mesmo que os jogadores cometam erros e percam a posse de bola, desde que a NFL começou a registrar estatísticas em 1978, literalmente ninguém, e eu quero dizer ninguém, jamais fez o que Jalen fez. Hurts deu um chute inicial. Interceptado, e agora a bola está solta, e Hurts acaba com a bola nas mãos, ele sofre um fumble. Bola dos Chargers. Balançando a cabeça, cara. Como isso acontece? Isso fez de Jalen o único jogador da história com 2 perdas de posse de bola na mesma jogada. Ninguém sabe explicar como o segundo aconteceu. Uma jogada tão insana que ganhou até apelido. Eu não acreditava no que via nesse jogo maluco. Os Seahawks tentaram a conversão de 2 pontos, mas a bola foi desviada e todos pensaram que a jogada terminou. Ao revisar a jogada, as imagens mostraram que o passe foi para trás, então a bola ainda estava em jogo. Isso pode ter sido um passe para trás. Precisamos de um bom ângulo disso, mas se for para trás, essa recuperação clara e a continuação da jogada na end zone seria uma boa conversão de 2 pontos. Ninguém acreditava no que via. Como o jogador do Seahawks pegou a bola e entregou ao árbitro na end zone, isso tecnicamente significava que ele marcou. E esses 2 pontos não só ajudaram eles a vencer, ou deixaram o técnico do outro time irritado. Nunca vi algo igual na conversão de 2 pontos, alinhado para o chute inicial. Disseram que foi fumble porque houve recuperação clara e óbvia. Agora você soma isso, transforma o jogo em 30-30. Uma jogada tão maluca ganhou um apelido maluco quando os fãs combinaram a famosa garota Hawk Tuah com o Seahawks e a conversão de 2 pontos, e deram o nome de Hawk Tuah para a jogada. Não, isso é hilário, que é meio que o oposto da emoção do número 1. Porque um time inteiro fez as jogadas mais malucas dessa temporada, tudo para homenagear uma lenda que faleceu. Era 19 de outubro de 2025, e antes do jogo, os Broncos estavam homenageando seu lendário recebedor, Demaryius Thomas. Bandeiras foram hasteadas, faixas estavam sendo erguidas, e seus ex-companheiros de equipe não conseguiam conter as emoções. Porque há apenas alguns anos, Thomas tinha apenas 33 anos quando foi encontrado inconsciente em sua casa. E após sofrer complicações de uma convulsão, ele foi posteriormente declarado morto. Foi uma situação que devastou todo mundo da NFL e ainda afeta as pessoas até hoje. Então, nessa temporada, os Broncos tiveram a chance de deixar Thomas orgulhoso vencendo um jogo por ele. Mas eles começaram a partida muito mal e não conseguiram marcar nenhum ponto. As coisas estavam decepcionantes naquele dia especial, até que os jogadores notaram que não podiam decepcionar Thomas. Tudo mudou com um touchdown inesperado após um desvio, marcando os primeiros pontos. Dobbins lança para a end zone. A bola é desviada e Franklin pega no rebote. Touchdown para Denver. Após converter 2 pontos, marcaram outro touchdown em uma corrida curta pelo meio e converteram mais 2 pontos. Eles ainda perdiam por 10 pontos com menos de 5 minutos restantes, então ninguém acreditava na virada. Mas então conseguiram uma interceptação crucial. Logo depois marcaram de novo. Forte pressão na interceptação é contida. Nix vai correr sozinho na primeira para 10. Bloqueio dos companheiros. Touchdown para Denver.
Agora tudo bem, se as coisas não pudessem ficar mais loucas com apenas 2 minutos restantes, os Broncos fizeram algo lendário. Avançando enquanto o tempo corre, passe longo e Sertan desvia. Eles saíram de uma desvantagem de 19 pontos, fizeram 33 em um quarto e venceram. Foi a maior virada da história dos Broncos, tudo atribuído ao grande Demaryius Thomas. Descanse em paz, cara. Mas beleza. Essas são só algumas das jogadas, porque outras na verdade levaram a algumas das comemorações mais insanas da história da NFL. Entre as 25 maiores comemorações, havia comemorações para impressionar Donald Trump, após um jogador ganhar $500 mil, comemorações proibidas e mais. Vamos iniciar com a comemoração de um jogador que muitos nem acreditavam ser possível. Jogadores sendo arremessados. Ele marcou o touchdown. Inacreditável. Cara, ele realmente andou no ar. Não é surpresa que os fãs questionaram como ele fez isso e como uma comemoração assim era possível. Mas na posição 24, vários jogadores comemoraram copiando a tendência mais viral do mundo. Play fake, e quem pegou foi o grandalhão Washington. Já basta, pare com isso. Nunca mais quero ver essa dança, ouvir essa música ou pensar em 2,01 metros, mas na posição 23, outra comemoração, fez um jogador virar vilão de filme. Porque assim como o Grinch do filme, que era conhecido por roubar os presentes das pessoas, foi apenas 2 dias depois do Natal que Jaden Higgins fez isso. Tentando passar pelo alto, ele lança em profundidade para Higgins. Pegou! Higgins! Touchdown! Texano! 75 jardas, que jogada! Kurt Warner começando lá no alto! O cara agiu como se tivesse roubado presentes e fugido, mas pelo menos a comemoração não foi ilegal nem resultou em multa de milhares de dólares, como o número 22. Veja, embora todos os times da NFL proíbam armas nos estádios durante um jogo, 2 das maiores estrelas sacaram algo ilegal. É um passe na zona de anotação, Pickens. Touchdown Dallas, isso aí. George Pickens coloca os Cowboys na frente. Sim, quando a NFL viu CeeDee Lamb e George Pickens fingirem sacar armas e atirar, todo o touchdown e a comemoração foram cortados dos destaques oficiais. Segundo a NFL, os 2 jogadores fizeram um gesto violento e foram multados em mais de $14 mil cada. Mas essa situação não foi como o número 21, em que a comemoração de Baker Mayfield teve ligação com gangues. Como a linha do gol, é touchdown do Tampa Bay, touchdown! Para muitos, parecia apenas Baker e seu amigo inventando uma comemoração própria. Para a NFL, ao verem eles limpando o nariz, sabiam que o grupo YSL do rapper Young Thug tinha sido recentemente considerado uma gangue. O famoso gesto de limpar o nariz deles era usado como gíria para significar roubar ou matar alguém. Então, mesmo que ninguém fizesse ideia de como um garoto branco como Baker tinha qualquer ligação com Young Thug, a NFL não queria comemorações de limpar o nariz, nem os significados ocultos por trás disso fazendo parte do jogo deles. Então Baker foi multado. Agora no top 20 das comemorações da temporada, tudo está ainda mais insano. Na posição 20, curiosamente, os narizes dos jogadores também tiveram a ver com outra comemoração que foi proibida. Após conquistar um first down, ao invés de só apontar para a end zone, os jogadores dos Lions fizeram algo meio nojento. Alcântara faz o passe, tem um homem livre correndo e é completo. Chavis e Loyal avançam até a linha de 30 jardas. Apesar de parecer inofensivo cutucar o nariz e jogar a meleca, o jogador estrela contou que seu time proibiu isso. Quero saber o que houve com sua comemoração de first down do Hooker. Você precisa parar. Fizemos na primeira campanha e o técnico de recebedores avisou. O árbitro disse que não pode mais. Fiquei surpreso. Sério? Não pode cutucar o nariz e jogar a meleca? Por quê? NFL, por que não posso? Cutucar o nariz e jogar a meleca? Qual o problema? Isso é desrespeitoso ou depreciativo? Só querem acabar com a diversão. Eu queria muito fazer isso o jogo todo. Mano, a liga sem diversão é ridícula, cara. Mas a comemoração número 19 foi ainda mais marcante. Travis Kelce imitou LeBron James e acabou se envergonhando diante do mundo. Como Kelce odeia os Eagles por terem vencido seu time no Super Bowl, nessa temporada, quando todos assistiam à revanche, ele resolveu desrespeitar com uma comemoração, fazendo uma dança que ficou famosa entre jogadores da NBA, incluindo LeBron. Mas sinceramente, Kelce não precisava ser tão convencido nem ousado. Isso sim é vergonhoso, diferente do número 18, quando uma comemoração deu aura máxima a vários jogadores. Tudo começou quando um vídeo de um garoto dançando em um barco viralizou no TikTok, sendo chamado de Aura Farming. Acho que a defesa dos Buccaneers sentiu que a aura deles estava baixa. Dean retorna por 55 jardas. Simplesmente venceu ele.
A piada é com eles ainda não têm aura. Mas uma comemoração que veio do TikTok é uma coisa. No número 17, a comemoração de outro jogador veio do seu super-herói favorito. O Homem-Aranha é um personagem que Brian Burns sempre amou, e é exatamente por isso que ele não só usou esses visores personalizados malucos, como também é apelidado de Spider. Assim como o Homem-Aranha faz poses e lança teias antes de atacar vilões, isso influenciou Brian. Toda vez que ele faz uma jogada insana, vira o Homem-Aranha e repete as mesmas ações. Perseguido por Burt, sugado pelos Burts. Vamos lá. Perda de 16 jardas, Homem-Aranha faz de novo. Por mais estranho que parecesse, a versão dele de atirar coisa branca grudenta foi menos suspeita que a número 16, em que um jogador ficou estranho com um mascote. É hora de lançar tudo. Interceptado por Bino. Os jogadores dos Colts e o mascote deles são os doidos. Mas beleza, vamos mudar totalmente as coisas no número 15, onde Saquon Barkley comemorou de um jeito diferente depois do maior momento de toda a sua vida. Porque depois de sofrer anos nos Giants com quase nenhum sucesso nos playoffs, quando Saquon finalmente chegou aos Eagles e ganhou um Super Bowl, ele não comemorou só com o time porque tinha alcançado seu maior objetivo. Após vencerem em 9 de fevereiro de 2025, ele comemorou comprando algo novo nessa temporada. Uma corrente personalizada, peça única, com o número da sua camisa, mais de 200 quilates de diamantes em formatos especiais. Aquilo custou $100 mil para ele, e entendo, brilha tanto que quase cega. Dinheiro da NFL é outro nível. Mas no número 14 não custou nada para o jogador comemorar zoando um torcedor. Birdie Jennings com a recepção. Touchdown dos 49ers. Ficou muito animado porque... Torcedor com o futebol sem terra ou só pelo momento? Isso foi só pelo momento. Meio que era o certo a fazer. Ela não estava usando nada dos 49ers, então foi isso que ela conseguiu. Quando eu vi aquilo, tudo o que consegui pensar foi: ele quase conseguiu! Precisa ser mais rápido! Na posição 13, a comemoração de um jogador quase encerrou a carreira do colega de equipe após Aaron Rodgers lançar um touchdown incrível. Broderick Jones enlouqueceu e pulou em Rodgers, derrubando o que poderia ter rompido seu tendão de Aquiles ou ligamento cruzado anterior. E como uma lesão dessas definitivamente teria acabado com a carreira de Rodgers, ele ficou furioso com o companheiro de equipe e quase brigou com ele por causa disso. Caramba. Mas na posição 12, a comemoração de um jogador transformou ele em um Pokémon. Flag for taunting. I don't know what that is. Eu vi aquilo e achei que o cara precisava de atendimento médico imediato ou algo assim. Até que alguns fãs nerds, sabendo que o jogador adorava Pokémon, perceberam que ele comemorou se debatendo igual a um peixe, exatamente como o Pokémon chamado Magikarp. Mas copiar aquilo não se compara ao número 11, quando outro jogador imitou a comemoração de uma lenda da NFL. Para novos fãs da NFL, ver George Pickens batendo a virilha primeiro no poste do gol parecia algo único. Para os mais antigos, só comentavam como ele copiou uma das comemorações mais icônicas da carreira de Antonio Brown. Tomara que George não termine com CTE como o outro. Agora, entrando no top 10 das comemorações da temporada, tudo vai ficar insano. Tipo a comemoração de um jogador após ganhar $500 mil, uma reação que gerou polêmica entre 15 milhões de pessoas e mais. Antes das comemorações, como fã de esportes, há um segredo. Muito conteúdo esportivo, melhores momentos e transmissões variam conforme sua localização. Muitas vezes, você nem percebe o que está perdendo. Por isso uso o IP Vanish, uma VPN que permite se conectar com segurança por diferentes localizações, dando flexibilidade para acessar conteúdo de qualquer lugar. O IP Vanish também é incrivelmente rápido, o que obviamente faz diferença quando você está assistindo esportes ao vivo. Assim não tem travamentos, nem atrasos e nem quedas aleatórias no meio do jogo. O IP Vanish mantém sua conexão privada, protege você em redes Wi-Fi públicas e ajuda a evitar redução de velocidade pelo provedor. O melhor é que ele funciona em celulares, computadores e Smart TVs, com uma conta e dispositivos ilimitados. Para acessar mais conteúdo esportivo global e navegar com mais segurança, confira o IP Vanish. Use o link na minha descrição para começar. E ainda tem garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, então você pode testar totalmente sem riscos. Mas tudo bem, voltando para as comemorações mais insanas da NFL nessa temporada, como na posição número 10, onde um jogador da NFL iniciou 3 comemorações malucas nessa temporada. A primeira foi só para impressionar o presidente. Trump foi o primeiro presidente desde 1978 a participar de uma transmissão ao vivo da NFL, ao ir à cabine no jogo entre Lions e Commanders. E como ele é conhecido por fazer sua própria comemoração no palco às vezes, quando Sam Brown marcou, ele apontou diretamente para Trump quando fez isso.
Ouvi que Trump estaria no jogo. Não sei quantas vezes ele vai aparecer, então resolvi me divertir e fazer a dança dele. Imagina um jogador fazendo a dança do Trump com o próprio Trump assistindo e até o colega de equipe tirou sarro dele. Tipo, aquela coisa estranha que ele fez no first down, tipo aquela rebolada. Ele estava no Twitter, tipo, você sabe, o Twitter. O Twitter do Nether. Minha mãe contou que usaram dinheiro de aposta e jogaram na sua cara. As duas primeiras comemorações dele foram só diversão e brincadeira. Ao contrário da última comemoração, que fez fãs da NFL chamarem ele de wide receiver mais irritante e convencido da liga e até dizerem: Deus, eu odeio esse cara. O cara comemorou só pra ser odiado, mas ninguém odiava o número 9, cuja comemoração fez ele trocar de esporte. Onde o ataque está jogando nesse ambiente para ser desafiado e ir direto para a endzone, marcar e enterrar, ser enterrado. Aquele juiz idiota foi humilhado e a comemoração virou algumas das fotos esportivas mais iradas que já vi. Mas no número 8, a comemoração de outro jogador irritou o time inteiro. Durante o jogo, sempre que Brock Purdy fazia um touchdown, ele dançava o Dog, mas criticar a comemoração de um jogador é o oposto do número 7. Porque outro jogador comemorou para homenagear a pessoa mais importante da sua vida. Kaiser, filha mais velha de Devontae Smith, está sempre ao seu lado. Como são tão próximos, ao perceber que ela criou sua própria dança em casa, fazer a comemoração de uma criança não é tão insano quanto a número 6, quando um jogador virou lenda da WWE. Assim como o movimento Five Knuckle Shuffle do Cena no ringue, Cooper DeJean dos Eagles fez uma jogada insana. Comemoração, apenas uma homenagem ao John Cena. Assisti muito enquanto crescia, era fã de WWE na infância. Cara, ainda não consigo acreditar que o Cena se aposentou, mas comemorar como homenagem a uma lenda é uma coisa. Em quinto lugar, Stefon Diggs comemorou depois de ganhar centenas de milhares de dólares. Assim que assinou com os Patriots, Stefon ganhou um bônus contratual por concluir a temporada com pelo menos 80 recepções. Quando ele entrou no jogo com 76 e conseguiu mais algumas depois. Ficou a uma recepção de distância. Quando? O cara usou todos os emotes da roda do Fortnite porque aquela recepção lhe rendeu $500 mil. No quarto lance, a defesa dos Titans comemorou de forma icônica para provocar o rival. Tudo culpa do Sanders, que fazia sua famosa comemoração de flexionar o pulso, simbolizando Showtime. Apesar de ter sido escolhido por um dos piores times, que sempre perde, ele é tão convencido que comemora sempre que faz algo bom. Ninguém entende por que ele age assim ou comemora tanto por poucas jardas, como se ganhasse o Super Bowl. Durante o jogo contra os Titans, um jogador dos Browns perdeu a bola, causando um turnover que levou Sanders a ser zoado. Linha de 70 jardas, a defesa do Tennessee recupera a bola solta e Gray continua sua temporada excepcional. Eles são engraçados ao zoar a comemoração dele, mas a número 3 não teve graça porque a de Jalen Ramsey quase causou uma lesão séria. Nessa jogada, um jogador dos Vikings perdeu a bola. Ramsey recuperou e, ao retornar com a bola antes de marcar, tentou enganar todos. E ele vai até o fim enquanto permanece dentro do campo. Por mais que achasse engraçado fingir lesão, depois o karma agiu. Ele foi superado na jogada e realmente puxou o músculo posterior da coxa. Ramsey teve sorte, pois isso o afastou só daquele jogo e de mais 2 depois. Algumas lesões no músculo posterior da coxa podem levar meses para curar ou exigir cirurgia. O número 2 é ainda mais insano, com Zay Flowers comemorando para tirar sarro de toda uma franquia. O Packers é famoso pela comemoração Lambeau Leap de seus jogadores no estádio. E o primeiro Lambeau Leap do ano. Torcedores gostam quando seus jogadores pulam para as arquibancadas para comemorar, mas odeiam quando adversários fazem o mesmo, a ponto de literalmente despejar cerveja na cabeça deles. Sabendo a importância dessa comemoração para a franquia, nessa temporada Zay fez isso mesmo assim. Huckley. Olhando para a endzone, recebeu! Touchdown! Zay Flowers, Baltimore amplia a vantagem no quarto período. O torcedor dos Packers ficou tão irritado que empurrou Zay e quase chamou a polícia. Mas casos envolvendo policiais e jogadores da NFL são comuns. A comemoração mais insana e polêmica dessa temporada foi de Puka Nacua, porque desrespeitou mais de 15 milhões de pessoas. Polêmica e o streamer Aiden Ross sempre estão ligados, por isso não entendo por que Puka quis fazer uma live com ele. Mesmo que tudo estivesse indo bem no começo, com eles apenas conversando, foi aí que o assunto das comemorações surgiu, quando Aiden começou a ensinar para Puka uma nova comemoração para ele fazer da próxima vez que marcasse. Tira, faz pose, depois olha e faz assim. Beleza. Sim.
como um arco, exatamente assim. Apesar da aparente inocência e desinformação de Puka ao praticar, ele não sabia que isso geraria grande polêmica. Acontece que Puka esfregar as mãos era um gesto antissemita associado ao estereótipo de judeus gananciosos. E dos mais de 15 milhões de judeus no mundo, parecia que o gesto ofendeu muitos desses fãs judeus, organizações, políticos e até um representante dos Estados Unidos que exigiu que Puka fosse afastado do time a menos que ele pedisse desculpas. Por isso, pouco tempo depois, mesmo com Puka tendo divulgado uma nota dizendo que não fazia ideia de que o que ele fez poderia machucar as pessoas e pedindo desculpas por suas ações, eu achei que ele ia acabar se metendo em ainda mais problemas. No primeiro jogo após a polêmica, Puka fez uma grande jogada e iniciou o que parecia ser uma comemoração ofensiva, mas mudou no último segundo. Caramba, ele precisa parar antes de ser cancelado por perder o controle. Joga muito pra arriscar a carreira assim. Falando do meu Puck, ele usou chuteiras nessa temporada que só uma pessoa no mundo tem e é um dos muitos jogadores com algumas das chuteiras mais insanas que já vi. Tipo, nessa temporada teve chuteira que um jogador usou pra beber, chuteira do Bob Esponja que acende luz, chuteira que virou algo que o jogador podia dirigir e outras chuteiras que, sinceramente, se tornaram algumas das mais insanas que já apareceram em um campo da NFL. Mas começando com Justin Jefferson, as chuteiras dele vieram de um videogame. Madden não é só um jogo que ele vive jogando. O jogo tornou Jefferson um dos raros jogadores com nota 99 nessa temporada, além de lhe render o colar de diamante 99. A Under Armour fez chuteiras personalizadas para ele, inspiradas no padrão da Louis Vuitton, com caças a jato pelo apelido, símbolos da Louisiana e sua assinatura na lateral. A sola mostra 99 e a chuteira é toda dourada, por isso ele só usou no aquecimento. Não quis arriscar estragar suas chuteiras mais insanas. O restante das chuteiras neste vídeo é ainda mais insano. Chuteiras do Bob Esponja que acendem, chuteiras transformadas em algo para dirigir, entre outras. Antes disso, as chuteiras de outro jogador nessa temporada foram inspiradas por um personagem de filme. Não é o Godzilla que Myles Garrett mandou pintar nas chuteiras mais insanas dele. Eu tô falando desse Grinch feioso que é todo coberto de pelos verdes. Olá. Porque Mercedes Lewis não só homenageou o personagem com chuteiras peludas anos atrás, mas nessa temporada usou chuteiras do Grinch ainda mais chamativas, todas verdes e cadarços hortelã. Aí uma das chuteiras tinha uma versão bombada dele vestindo uma camisa de futebol americano, enquanto a outra mostrava o Grinch deitado com uma fantasia felpuda de Papai Noel com as bochechas dele ali. Mas eu consigo imaginar ele usando essas chuteiras. Eu nunca pensei que veria outro jogador nessa temporada usando as chuteiras para beber. Cãos Catabo queria comemorar uma conquista, mas não no campo de futebol americano. Após Khan se machucar, esse cara começou a transmitir na Twitch e quase atingiu 1000 inscritos. Chad, falaram que era pra jogar no modo clássico hardcore. Quando conseguiu, Khan comemorou derramando energético na chuteira Nike vermelha, branca e azul. Depois, tudo já estava dentro da chuteira. Só espero que esse não tenha sido o primeiro jogo. Mas outro jogador conseguiu 4 dos pares de chuteiras mais insanos da temporada, começando por umas que eu achei que só criança usaria. O primeiro par de Isaiah Rodgers surgiu de uma tradição natalina entre pais e filhos chamada Elfo na Prateleira. É por isso que ele entrou em campo no jogo perto do Natal com chuteiras que parecem mais macias que um bicho de pelúcia, e até jogou bola com os torcedores usando elas. Ele tinha uma elfa menina no pé esquerdo e um elfo menino no pé direito, o que ficava tão absurdamente engraçado nos pés dele que as chuteiras obviamente só foram permitidas no aquecimento. O segundo par de chuteiras malucas dele não era só do Bob Esponja, mas também brilhava no escuro. Quando o time dele jogava só na Netflix e todos assistiam, Isaiah surgiu com chuteiras decoradas como a fenda do biquíni congelada, com Patrick, Gary, Bob Esponja e o símbolo da Netflix, todos de gorro de Papai Noel. Como se não bastasse, as chuteiras tinham luzes de Natal que brilhavam como árvore. O terceiro par, ainda mais inusitado, foi inspirado em algo que as crianças assistem e elas adorariam usar, assim como Mike Wazowski e Sully, de Monstros S.A. Levante-se, Sully! Isaiah não só fez uma chuteira virar um material verde felpudo com um olho grande, como o Mike, mas também cobriu a outra com pelo roxo e azul para o Sully. Ele usou essas chuteiras antes do jogo e depois as presenteou a um jovem fã. Isso merece respeito. O quarto e mais insano par de Isaiah nessa temporada é surpreendente. Você ainda não está preparado. Já falamos deles, pois são algumas das chuteiras mais inacreditáveis que você já viu. Mas não podemos falar dessas chuteiras sem antes ver as chuteiras ainda mais malucas de outro jogador, que combinavam com os dentes dele. Veja, esse grill de diamante insano pertence ao Tess Johnson. Como queria combinar dentes e pés, ele pediu ao designer para colocar cristais por toda a chuteira Jordan 1 Low.
As chuteiras ficaram insanas e até fãs disseram que combinavam com seus dentes. Por isso ele mostrou antes do jogo, já que um par desses custa milhares de dólares. Mas as chuteiras de outro jogador nessa temporada eram tão insanas que a NFL as proibiu. Maxx Crosby só queria homenagear inocentemente sua filha quando conseguiu umas chuteiras Jordan 11 rosas que tinham o nome dela com flores. E mesmo que ele tenha sido visto usando essas chuteiras que pareciam da Barbie durante o aquecimento e até mesmo as usou enquanto jogava muito bem em uma partida, do nada, Maxx trocou de chuteiras. Acontece que, como a NFL tem regras rígidas sobre as chuteiras precisarem combinar com as cores do time, e como as chuteiras não eram brancas, pretas ou prateadas, Maxx revelou que foi forçado a tirar as chuteiras ou seria expulso do jogo, ou até coisa pior. Como vocês podem ver, estou me posicionando. Estou usando o rosa porque a NFL ficou reclamando e me obrigou a tirar meus chuteiras. Mesmo que o Jordan 11 personalizado, Ella Rose, seja único, eu realmente queria um para minha filha e representar minha filha lá fora. E está escrito Ella na frente deles. Eles são incríveis. Então eu pensei, vou usar mesmo assim. Sabe como é? Não importa o que digam, eu pago a multa. Não ligo. Cara, a NFL ainda proibiu chuteiras em 2026 é ridículo, mas as chuteiras de outro jogador eram bregas. Josh Jacobs tinha chuteiras que ele podia comer. Bom, mais ou menos. Veja, Jacobs sabia que todo o estado de Wisconsin é conhecido pelo queijo, por isso os torcedores dos Packers estão sempre usando aqueles chapéus de queijo na cabeça. Por isso, nessa temporada, adversários provocaram torcedores dos Packers usando raladores de queijo. Mas nessa temporada, Josh usou cadarços e símbolo da Nike verdes em chuteiras desenhadas para parecer queijo. Essas não são chuteiras comuns. Por isso, quando usou essas chuteiras no jogo, elas até ajudaram a marcar um touchdown. Mas chuteiras de comida são algo curioso. As chuteiras mais insanas de CeeDee Lamb este ano homenagearam um dos reis das chuteiras da NFL. Odell Beckham era conhecido por usar algumas das chuteiras mais malucas de todos os tempos. Falo de chuteiras camufladas de vape, que acendem, da Dora, a Aventureira, um par Chrome Hearts arco-íris de 10 mil dólares e até as chuteiras mais caras da história da NFL, cobertas de diamantes e valendo 250 mil dólares. Alguns dos pares mais conhecidos de Odell tinham as iniciais OBJ, e CD se inspirou neles para criar versões totalmente brancas, colocando metade do seu nome em azul metálico em cada chuteira, parecendo um raio. Agora elas tinham o número dele na mesma cor irada, e CD usou essas chuteiras contra o ex-time do Odell, onde uma bela recepção exibiu as chuteiras e fez todos falarem dele. Mas as chuteiras ainda mais insanas de outro jogador o transformaram em super-herói. Como o traje cromado do surfista prateado brilha nos filmes da Marvel, nessa temporada, Kenny Moore dos Colts teve essas chuteiras Adidas normais totalmente desmontadas. Foram personalizadas com cor cromada prismática para combinar com o surfista, e ganharam chamas costuradas à mão para dar aquele fogo nos pés. Aquelas chuteiras brilhavam muito. Quando ele usou num jogo, várias páginas do Instagram o chamaram de surfista prateado. Mas não só jogadores usam coisas malucas nos pés. O que o dono de um time da NFL usou fez com que ele fosse zoado por milhares de fãs. No início, todos assistiam só para ver as chuteiras que os jogadores usariam na campanha anual da NFL, My Cause My Cleat. E deixa eu te falar, apareceram várias chuteiras iradas, tipo o par com tema militar assinado do George Kittle, as chuteiras de Halloween do Matt Stafford, essas douradas que o Patrick Mahomes usou, e até as chuteiras do McDonald's desse jogador com os icônicos arcos dourados. De qualquer forma, nenhum dos jogadores ou suas chuteiras foi zoado na internet como a dona do Colts, porque por algum motivo, ela foi vista usando um tênis personalizado para tentar participar da campanha. Tipo, eram muito esquisitos, esses Balenciagas multicoloridos com cadarços enormes, mas na minha opinião aquilo é horrível. Muitos fãs concordaram, dizendo que os Balenciagas eram horríveis, que os tênis estavam amarrados de forma estranha e milhares zoaram ela nos comentários, dizendo que parecia o Eduardo Mãos de Tesoura e que reconhecem um viciado em cocaína quando veem. Caramba, sabendo quanto custa um Balenciaga, aqueles tênis foram um desperdício de milhares de dólares. Mas as chuteiras de 2 aços foram feitas de algo que muitos usam na bunda. Essas chuteiras não são ruins, pode confiar, já que Jalen Hurts usou as primeiras no treino do Pro Bowl deste ano. O cara usava Jordan 3 feitos com material de jeans Levi's, transformados em chuteiras, e se estrear chuteiras feitas de algo que as pessoas usam na bunda não fosse loucura suficiente, Puka Nacua apareceu usando outro estilo das chuteiras Jordan Leve que são ainda mais iradas, e claramente o Puka também adorou, porque ficou com elas enquanto sorria em todas as fotos que tirou. Cara, o Pro Bowl deixou os jogadores pirando nas chuteiras, tipo o que o Micah Parsons usou, que veio de lá. Quero dizer, Hellstar. Micah postou umas chuteiras que ninguém nunca tinha visto antes, e ele sabia exatamente quais emojis usar. Fogo, pois havia chamas por todo lado, mas ele não exibiu as Adidas Hellstar só uma vez.
O cara usou elas ao roubar a cadeira de rodas de alguém, andar pelo campo e filmar as líderes de torcida. Esse cara é maluco por isso. E se eu te dissesse que as chuteiras de outro jogador nessa temporada foram inspiradas em um animal mortal? Esses pequenos sapos coloridos parecem inofensivos, mas os sapos venenosos dardo estão entre os animais mais mortais do mundo, pois cada um possui toxina capaz de matar 20 adultos. Anos depois, as cores de advertência desse animal inspiraram o tênis exclusivo da lenda da NBA, Kobe Bryant. Nessa temporada da NFL, Buck Irving ganhou um par personalizado de tênis Kobe Poison Frog vermelhos e azuis, transformados em chuteiras, e os usou em um jogo para todos verem. Tudo isso para homenagear Kobe e um de seus tênis de basquete mais subestimados. E as chuteiras insanas de Jalen Ramsey nesta temporada fizeram ele parecer uma super estrela da NBA. Porque depois que Shai Gilgeous-Alexander, grande jogador e conhecido por cavar faltas, liderou seu time ao título. Ele criou tênis dourados e brancos com a Converse, com seu logo na língua e zíper nos cadarços, chamados de Ring Knights por estreá-los ao receber o anel das finais da NBA. Nessa temporada, Jalen Ramsey pediu ao designer para criar as Ring Knights reversas, invertendo as cores dos tênis, transformando-os em chuteiras e incluindo seu número na parte de trás, para dar sorte ao time e conquistar um anel na NFL. Elas parecem ainda mais estranhas nesse par tradicional de Converse usado por outro jogador nessa temporada, ou nas chuteiras Converse feitas de fita adesiva que mostrei em vídeo anterior, que você só lembraria se já fosse inscrito. Então, né, se inscreve. Claro que o Ramsey usou suas melhores versões durante um jogo em que o vi destruir alguém. Mas essas nem se comparam às chuteiras do próximo jogador, que arruinaram o momento mais orgulhoso da vida dele. Chuteiras que parecem um carro e muito mais. Mas espere, oi Lola, antes de falarmos disso e mais, tem um segredo sombrio que eu preciso confessar. Reconheço que não tenho feito meus melhores vídeos e fui obrigado a editar mal, algo que alguns de vocês já comentaram. Devido ao Liga Sem Graça, digo, NFL, que reivindicou meus vídeos e ficou com toda a minha receita, mesmo sendo conteúdo transformado. Então, eu e minha equipe trabalhadora estávamos quase à beira de ficar sem casa por causa disso. Mas você pode salvar meu canal. Por praticamente o preço de um taco do Taco Bell, ou metade de um Big Mac do McDonald's, apenas R$ 2,99 você pode entrar na gangue dos Flix como membro do canal Field Flix. E eu sei, não sei. Você deve estar se perguntando por que eu faria isso. Pela primeira vez, vou lançar todos os meus vídeos com edições perfeitas e conteúdo inédito da NFL que eu nunca vou publicar abertamente, além de oferecer benefícios exclusivos do canal. E se o suficiente de vocês se tornarem membros, eu até vou revelar meu rosto, algo que literalmente milhares e milhares de vocês têm me implorado para fazer. Então, por favor, se você ama meu canal e quer muito mais do que nunca, você sabe o que fazer, porque em troca, eu vou me esforçar mais do que nunca para fazer o Field Flix melhor e maior do que nunca. Tudo por vocês. Torne-se membro do canal hoje. Mas voltando às chuteiras, as de um jogador nessa temporada arruinaram o que seria o momento mais orgulhoso da vida dele. Jaden Blue estreou nessa temporada como novato muito esperado. Ele não estava apenas se esforçando nos treinos para se preparar para o maior momento da vida dele. Jogando sua estreia na NFL na primeira semana, Jaden queria se destacar e foi visto treinando com chuteiras chamativas. Eram chuteiras da Nike feitos para combinar perfeitamente com as cores do time dele e ainda pintados com os logos e o padrão da Louis Vuitton. Tipo, eu achei irado, mas por mais estilosas que as chuteiras azuis da LV sejam. Depois disseram que o técnico viu Jaden deitado na lateral do campo após as chuteiras de grife causarem bolhas horríveis nele. E se isso já não fosse ruim o bastante, as bolhas combinadas com uma lesão leve no tornozelo que ele já estava enfrentando arruinaram o momento mais orgulhoso de toda a vida dele. Isso fez com que ele perdesse os 4 primeiros jogos da sua primeira temporada e ele só foi liberado para jogar na 5ª semana. Caramba, tudo isso só por querer ter um pouco de estilo. Mas as chuteiras ainda mais malucas de outro jogador foram transformadas em um item de colecionador que só uma pessoa no mundo inteiro pode ter. Travis Hunter estreou usando chuteiras Adidas Exotic Speed brancas e pretas, com design inovador, padrão de pele de cobra e ilhoses em forma de presas de serpente. Tudo isso porque Travis usou essas chuteiras e arrebentou em seu primeiro jogo do ano. Um card de novato com foto e assinatura dele usando as chuteiras foi feito em exemplar único, o que justifica o valor de $2.500. Mas algo 10 vezes mais caro, mais de $25 mil pelas chuteiras de Puka Nacua e o estojo em que vieram. Antes de um jogo contra os Lions, Hulk foi visto entrando com isto, uma case personalizada 101 feita só pra ele, com couro de crocodilo ao redor. Levou 4 meses para ser criada, custou $10 mil e guardava seus Jordan 11 Low Ps. E se você vive debaixo de uma pedra ou algo assim, isso significa Player Exclusives.
que são chuteiras desenhadas especialmente para ele e que nunca foram feitas para serem lançadas ao público. São de camurça bege com padrão de cobra e o usaria mesmo sendo ruim no futebol americano. Acho que fiz ele se borrar de medo. As chuteiras Jordan pareciam dar poderes a Puka, que as usava para dominar e acumular quase 200 jardas. Mas elas não são mais insanas que as chuteiras de um jogador transformadas em carro. Nunca imaginei chuteiras parecendo um carro, e acredito que você também não, até ver nossa miniatura. Mas Isaiah Rodgers está de volta porque esse cara quebrou minha linha do tempo quando todo mundo estava postando sobre ele, usando carros Hot Wheels que foram transformados em chinelos gigantes e de alguma forma colocados nas chuteiras dos caras. Não sei se ele achou que chuteiras em formato de carro dariam mais velocidade, mas eram tão insanas que até a Hot Wheels comentou na postagem da NFL. Nunca vi jogador fazer isso, por isso acho que essas foram umas das chuteiras mais insanas da história da NFL. Ao falar em usar carros, as chuteiras de outro jogador viraram algo que ele podia dirigir. Christian Gonzalez queria fazer algo icônico para a campanha anual My Cause My Cleats da NFL. Por isso, Christian Gonzalez se juntou a Kyle Cars e ao projeto Felicidade, fundações que promovem conscientização e apoiam pessoas com problemas de saúde mental. Christian Gonzalez escolheu uma chuteira verde azulada com o logo da primeira fundação e outra roxa clara com o segundo logo em arco-íris. Eu tenho a Kyle Cars, uma das fundações com as quais estou trabalhando, saúde mental. Está tudo bem não estar bem. Projeto Felicidade e falar sobre saúde mental. Ele não só ficou animado ao receber as chuteiras, mas também fez parceria com a Toyota, que envelopou uma caminhonete dos dois lados para combinar com as chuteiras. Ele foi visto dirigindo para divulgar a conscientização sobre saúde mental. Agora você tem que respeitar ele por essas chuteiras. Por fim, Jalen Hurts usou chuteiras nesta temporada que ajudam crianças doentes enfrentando doenças fatais. Tudo começou quando Jalen soube do CHOP, o Hospital Infantil da Filadélfia, que infelizmente abriga algumas das crianças mais doentes de todo o estado. Mas mesmo enfrentando coisas que a maioria de nós nem consegue imaginar, como o câncer, 3 crianças ainda ficaram animadas quando tiveram a chance única de desenhar chuteiras. Podemos pegar a cor favorita de cada um. Sim. Gostei da frente. Tubarões da Vitória. Todos concordam? As crianças desenharam um par de Air Jordan, um nas 3 cores favoritas, e colocaram seus nomes atrás. Além de nomear as chuteiras de Tubarões da Vitória, Jalen ainda surpreendeu o grupo com mais uma coisa para animá-los. Enquanto isso, vocês estão lutando para continuar positivos. Vejo vocês no dia 28, talvez eu assista vocês na TV. Não sei se estou falando sobre estar no campo. Vou usar as chuteiras. Tudo bem para vocês? Depois que ele prometeu isso a eles, Jalen apareceu no jogo usando as chuteiras que eles desenharam para ele e não só encontrou as crianças, elas também ganharam seus próprios tênis para combinar com as chuteiras. Jalen usou as chuteiras durante o jogo para divulgar o hospital, elas foram leiloadas por mais de $5 mil e todo o valor será destinado aos tratamentos das crianças. Você tem que respeitar ele por isso.